Sabe aquela grande oportunidade de enriquecer que você sempre busca? Aquela tacada perfeita que você busca para poder fazer alguns milhões, para resolver a sua vida, pagar todas as contas e ficar tranquilo com o dinheiro? Bom, essa grande tacada, ela existe. E existe um momento certo para você dar essa tacada. E eu vou te explicar na análise de hoje quando que é esse momento, e eu vou te explicar que você também deve se preparar muito antes de dar essa tacada. Saiba que você tem que estar pronto no momento certo para que você realmente faça muito dinheiro. Olha só, nos últimos 2 anos eu e Teles fiz muito dinheiro. A minha vida mudou completamente. E na análise de hoje eu vou te explicar exatamente o que eu fiz para fazer tanto dinheiro e quando que essa grande tacada ela vai se repetir, para que você também entenda como fazer isso na sua vida. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, esse gráfico ele representa exatamente os investidores convictos, tá? Aquelas carteiras que elas têm um comportamento mais de comprar o ativo em fundos cíclicos e quando o ativo até tem drawdowns ali relevante. E essas carteiras elas costumam segurar o seu ativo durante um período muito longo. Aqui a gente chama eles de investidores convictos. Se a gente olhar o padrão desses investidores, a gente vai ver que eles adoram entrar em fundo cíclico. Se a gente olhar ali para 2022, a gente vai ver um grande aumento dessas carteiras, um grande aumento de bitcoins dentro dessas carteiras. Bom, ao longo das quedas que nós tivemos em 2024, também houve uma boa acumulação nesse período aqui. Depois, na outra queda ali, a gente também teve uma boa acumulação. Nesse momento aqui, nessa queda, nós tivemos uma leve acumulação. Mas eu quero que você repare que vem diminuindo a escala disso daqui. O que isso significa? Que tinha muito mais players convictos em acumular aqui atrás do que nós temos hoje. E isso daqui é uma grande preocupação quando a gente fala em termos cíclicos. Olha para o ciclo passado e você vai ver que também houve uma grande convicção em acumulação ali em 2019 de Bitcoin. Até mesmo durante a fase de Corona Crash, a gente teve os investidores convictos segurando as suas posições. E quando a gente volta a subir ali para uma bull run, a gente para de ver um interesse em acumulação desses players. Aqui o que nós estamos olhando é exatamente aonde esses players eles têm um interesse em acumular. Não estamos falando sobre vendas aqui, estamos falando exclusivamente quando que as pessoas se sentem mais confortável, sabem dar aquele all-in, sabem você liquidar alguns bens até mesmo que você tem para colocar mais dinheiro para dentro do mercado? Sabe aquele momento que você anuncia até as cuecas para poder arrumar capital para investir no mercado? Então, esse momento são as regiões de fundo cíclico, quando nós temos essa capitulação cíclica acontecendo. É aqui que os maiores investidores eles entram. E entenda, meu caro, os maiores investidores não vão começar a liquidar seus bens, arrumar dinheiro, pegar financiamento, que é loucura até mesmo em fase de capitulação, quando a gente está rompendo máximas históricas, né? Obviamente que não. Eles estarão fazendo isso em fases de capitulação. E a gente vê isso através da análise. Bom, isso daqui nos chama a atenção para o momento atual que nós estamos, tá? Porque tem sim uma diminuição de investidores convictos nas suas entradas, mas obviamente esse gráfico aqui não faz com que a gente tome uma decisão. Apenas uma ponta da nossa análise. Bom, quando a gente analisa o MVRV, nós estamos entendendo a lei da oferta e da demanda de um ativo. Infelizmente, os ativos tradicionais, por exemplo, não têm um MVRV para a gente entender exatamente se há uma demanda ou não pelo ativo. O que rege qualquer movimentação de um ativo é a lei da oferta e da demanda. MVRV com divergência significa que a gente tem menos demanda do que nós tivemos na movimentação passada. Se a gente vê o MVRV caindo, isso é bem negativo para o mercado. Significa que não estamos conseguindo sustentar as movimentações de alta.
E essas divergências apresentadas, elas sempre vão aparecer em região de topo cíclico. Não quer dizer que essa região exatamente é uma região de topo cíclico. Quer dizer que todo topo cíclico ele será apresentado com divergências. Olha só, 2021 a gente teve várias divergências acontecendo, tá? E esse foi o topo do ciclo passado. Quando a gente olha para o segundo topo, ele foi um topo mais alto do que o primeiro ali, só que a gente sabe que na análise on-chain esse foi o topo cíclico. Aqui nós tivemos um topo de complacência. Veja que o MVRV já se encontrava mais baixo. Mas até mesmo aqui, ó, nesse período de outubro de 2021, a gente viu o Bitcoin fazendo um topo mais alto que o topo anterior, e o MVRV fazendo um topo mais baixo que o topo anterior. Divergência, mostrando que a demanda pelo ativo ela já estava em exaustão. E depois que o preço do ativo ele sobe muito, né? A gente olha no ciclo passado ali, por exemplo, saiu de 3.800 dólares e foi parar em 60 mil dólares. Depois de toda essa movimentação, a gente entende que muitos players não têm interesse ou até mesmo coragem de entrar com o preço do ativo tão caro. E conforme a gente vai empilhando mais players que não querem entrar porque o preço do ativo já subiu muito, ou porque esses players já fizeram muito dinheiro, ou porque eles já estão visualizando outras coisas, já estão rotacionando seu capital por outros motivos. A gente não quer saber qual que é o motivo. O fato é que isso gera uma falta de demanda pelo ativo. E bom, quando a gente olha para o momento atual, nós estamos com essas divergências. O que eu posso dizer? Eu nunca pago para ver se a divergência ela será de um topo cíclico ou de um topo periódico, por exemplo. Quando a gente olha para o período de 2024, eu não pagava para ver se a gente iria ou não engatar em um bear market profundo ou se a gente estava em um topo local ou não. Para mim, topo é topo do ciclo. Então, nesse período, eu também entro com estratégias de proteção. Infelizmente, né, o mercado não foi para baixo, não teve um grande bear market ali, ou até mesmo felizmente, tá? Depois a gente volta para dentro do mercado, entendendo que as coisas começaram a melhorar e não tivemos um grande bear market sendo iniciados. Vamos lá, vamos surfar mais uma pernada. A gente surfa mais uma pernada. Divergências começam a aparecer mais uma vez, grande correção acontece, bear market inicia. Não, bear market não inicia, mas a queda machuca bem, né? Sair de lá de 100 e poucos mil dólares e bater 78 mil dólares ali, mais uma vez, machuca bastante. Bom, bear market profundo iniciou? Não iniciou, a gente vai buscar mais uma pernada, então surfamos mais uma pernada e vamos embora, só que estamos pela terceira vez batendo dentro dessa região. Aqui eu vou pagar para ver se dessa vez vai ser o bear market ou não. Não, eu não vou pagar para ver. Eu prefiro respeitar e se for uma retração, a gente tem uma retração na hora que os dados voltarem a ficar favorável, na hora que a gente tiver o mercado mostrando condições ali favoráveis para voltar a subir, a gente volta a entrar no mercado. Mas o fato é que nesse momento que nós estamos aqui, sem chance de eu pagar para ver se vai engatar grandes quedas ou não. Bom, NUPL sempre nos mostra as fases do ciclo, tá? Então a fase de capitulação até a fase de euforia. E nesse ciclo a gente vivenciou todas as fases já. Saímos de capitulação, já chegamos em euforia. Inclusive o NUPL está caindo, algo que é bem negativo também para o mercado. Isso mostra que sim, a gente tem uma exaustão cíclica acontecendo. Veja no ciclo passado como que a gente também teve exaustão no NUPL, o NUPL já estava bem mais baixo no segundo topo, e depois ali a gente vivenciou um grande bear market. O fato é que quando a gente olha para alguns dados, a gente entende que estamos mais longe do fundo e mais próximos do topo. Se a gente tem esse cenário dentro da nossa frente, a gente deve começar a pensar como que nós iremos nos proteger ao longo de um bear market e o melhor, como que nós iremos enriquecer no próximo ciclo. Olha só, eu não fiquei rico, foi na última pernada que nós fizemos do Bitcoin, quando o Bitcoin sai de 70 e vai para 100, ou quando o Bitcoin sai de 100 e vai para 125, não, cara. Não é esse o jogo, não é isso que realmente vai te colocar muito dinheiro do bolso. Não é você comprar Bitcoin agora em 110 mil dólares acreditando que se você juntar 0,1 Bitcoin daqui 10 anos você estará no lucro. Pode ser que sim, daqui 10 anos você estará no lucro. Mas entenda que tem uma maneira mais inteligente de você fazer dinheiro dentro do mercado, que é você dar all-in no mercado dentro de fases de
capitulação. Hoje nós estamos longe da capitulação e próximos da euforia, ou seja, hoje não é o momento da gente fazer grandes fortunas, grandes quantidades de dinheiro. Essa grande oportunidade ela vai acontecer na próxima capitulação cíclica. E essa próxima capitulação cíclica, ela vai acontecer. Ela vai acontecer amanhã, daqui 2 meses, daqui 12 meses, daqui 1 ano. Eu não sei quando que ela vai acontecer. O fato é, ela vai acontecer. Porque todo mercado ele anda em ondas e não em linhas retas. Tem os momentos de capitulação, tem os momentos de euforia, dinheiro novo entrando, dinheiro velho saindo, tem os momentos para tudo dentro do mercado, principalmente dentro do Bitcoin. Desde a sua criação ali, desde o momento que a gente começa a ter negociações de Bitcoin, a gente vê que ele respeita muito bem o seu ciclo. E olha só, eu não estou falando de halving, tá? A cada 4 e 4 anos ali. Eu estou falando de comportamento dos investidores. A análise, o NUPL e MVRV é simplesmente o comportamento dos investidores. E o comportamento ele está se repetindo e ele se repetiu em todos os ciclos que nós tivemos. Não vou acreditar que dessa vez vai ser diferente. Vou acreditar que sim, nós iremos repetir tudo isso. E se você estiver mentalmente preparado para vivenciar um bear market, você estará financeiramente planejado para entrar dentro de uma capitulação. A sua grande oportunidade, ela se dará através de um planejamento, de uma estratégia e de uma maneira lógica de você utilizar o seu dinheiro dentro de uma fase de capitulação. Saiba que dentro de um bear market, dentro de uma fase de capitulação, as coisas não são fáceis. O seu sentimento ele será negativo. As coisas estarão indo à ruína. No ciclo passado, a gente viu 3AC, a gente viu Luna Foundation, Celsius, tudo quebrando, FTX quebrando, um desespero no mercado e simplesmente aquele sentimento negativo também faz com que você fique com medo de entrar de volta nos ativos. E bom, é ali que está escondida a sua grande oportunidade. Nesse momento, se você não tiver um planejamento financeiro, você não vai ter coragem de colocar grandes quantidades de dinheiro para dentro. Nesse momento, você não vai ter coragem de vender as cuecas, vender até mesmo a sogra para poder comprar em Bitcoin. Você não terá se você não tiver um planejamento. E esse seu planejamento ele só vai vir se você entender os dados, ele só vai vir se você entender em qual fase do ciclo nós estamos. E saiba que essa fase de capitulação aqui, ela vai acontecer mais uma vez. Aqui estará a sua maior oportunidade de fazer muito dinheiro durante uns 2 anos ali pela frente, tá? Bom, entendendo que hoje nós estamos longe dela, e que as coisas estão negativas, apontando para um retorno para ela, saiba se planejar para isso. Quando a gente olha para a abundância desse ciclo, né, que foram as realizações de lucro, esse ciclo ele foi muito abundante. A gente teve as maiores realizações de lucro da história. Afinal de contas, a gente também teve os maiores patamares de preço, né? Então a gente começou a sair da casa de 60 mil e passou a trabalhar em casa de 100 mil, por exemplo. O lucro realizado ele é muito maior. Quando a gente compara com o ciclo anterior, também a gente vê que em termos monetários é muito maior. Mas eu quero que você entenda que a gente teve 3 grandes levas de realização de lucro também acontecendo. E veja que todo topo cíclico ele é marcado com grandes realizações de lucro também acontecendo, tá? No dia 30 de agosto aí a gente teve mais alguns bilhões sendo realizados em lucro, ou seja, ainda mostra que estamos em regiões favoráveis para a saída do lucro. Olha o que acontece ao longo de um bear market, o lucro ele começa a sumir, porque as pessoas estão passando a acumular prejuízo ao longo desse período. Quem vem do ciclo anterior já realizou, quem veio da capitulação anterior já realizou, já saiu fora, já não tem mais o que realizar ao longo de um bear market. Aqui, somente as pessoas que compraram topo, elas vão começar a realizar prejuízo, tá? Então, queira também realizar os seus lucros nos momentos certos. Bom, se a gente olha para os principais investidores do Bitcoin, que são exatamente os investidores de longo prazo,
A gente ainda continua vendo a saída dos investidores de longo prazo. Essa é a terceira vez que esses investidores estão saindo também nesse ciclo. Depois ali a gente teve movimentos de reentrada desses investidores, tá? No presente momento a gente pode falar do que está acontecendo agora. São saídas dos investidores de longo prazo. Isso daqui faz com que o mercado ele tenha uma ausência de grandes players, players responsáveis por sustentar, por holdar grandes quantidades de Bitcoin e por ter uma expectativa positiva para o Bitcoin. Afinal de contas, se todo mundo está holdando é porque todo mundo espera que o preço do ativo ele vá subir mais um pouco. E quando a gente vê que os principais players estão saindo é porque, cara, eles não estão acreditando que a gente vai tão longe assim. Eles estão preferindo garantir aquele lucro e colocar aquela posição no bolso. Pode ser que daqui uma semana o sentimento deles muda. O fato é que nossa função como investidor é analisar o presente. A gente analisa o passado para entender qual que é o comportamento e ver se aquilo está se repetindo no presente. Caso aquilo esteja acontecendo, ótimo, a gente tem uma análise ali de dados e a gente toma uma decisão no presente. O futuro, nunca, meu caro. A gente nunca faz uma análise no futuro, a gente não trabalha com perspectiva no futuro e a gente não utiliza na nossa análise e se isso acontecer. A nossa análise ela é pautada em cima de dados, ou seja, no dia de hoje nós temos esse sentimento mais negativo. Nós vemos os investidores distribuindo, nós vemos o ciclo em exaustão, em falta de uma demanda. Ou seja, na data de hoje a gente entende que as coisas elas estão bem negativas para médio e longo prazo. O curto prazo, ele é completamente diferente. A gente até vai falar do curto prazo aqui, mas eu quero que você saiba que médio e longo prazo você toma decisões bem diferentes de curto prazo e análise também bem diferente. Afinal de contas, o curto prazo, ele não quer saber qual que é a tendência do médio e longo prazo. Bom, entendendo isso daqui, eu quero que você saiba aonde são as regiões de formação de fundos cíclicas do Bitcoin, aonde são as regiões de capitulação. Essa linha laranja aqui, ela representa o início da fase de capitulação. Quando a gente entra abaixo dessa linha aqui, significa que nós estamos em fase de capitulação. Enquanto nós ficarmos abaixo dessa linha aqui, estaremos em fase de capitulação. 2015, 2018, Corona Crash, 2022, essas são as regiões de capitulação. Se a gente for olhar para o presente momento e entender qual que é a zona de capitulação cíclica, nós estamos falando de Bitcoin em 52 mil dólares. Olha só, o que eu estou querendo te explicar com essa linha aqui? É que se nós engatarmos um bear market profundo, a gente pode ver o Bitcoin em 52 mil dólares. Significa que a gente vai simplesmente sentar aqui e acreditar nesse se? Obviamente que não, não é mesmo? Só que a gente entende qual que é uma zona de capitulação cíclica e a gente deve estar preparado para essa zona. O que eu quero te dizer com isso daqui? Os dados on-chain eles estão bem críticos quando a gente fala em termos de médio e longo prazo do Bitcoin, em termos de ciclo do Bitcoin. Isso não tem nada a ver com halving. O bear market profundo ele sendo iniciado já, se o topo que nós batemos em 125 for o topo cíclico, temos o potencial sim de chegar na zona de 52 mil dólares. E aqui é onde entra o seu planejamento financeiro. Aqui é onde entra a sua grande estratégia, a sua grande tacada que realmente vai fazer você enriquecer. É essa zona de capitulação que, quando nós chegarmos, que será a sua grande oportunidade de você realmente enriquecer. Mas entende, esse 52 mil dólares ele não será fixo, não ficará cravado para sempre aqui dentro desse gráfico. Esse gráfico ele vai se movimentando conforme o tempo, ou seja, conforme a gente também vai caindo, essa linha laranja, ela vai se movimentando. Eu quero que você entenda qual que é a perspectiva de uma fase de capitulação, uma fase de próxima capitulação cíclica. Essa fase aconteceria por volta dessa região de 50 mil dólares. E o que você tem que se perguntar exatamente aqui é: você está preparado para isso? Você está preparado mentalmente e financeiramente para isso?
E olha só, não é só sobre, beleza, eu consigo holdar até US$ 50.000. Cara, se você quer holdar de 100 até 50, boa sorte. 50% de prejuízo, depois 100% de alta para estar no 0 a 0, esquece, eu não topo esse jogo. Mas você está planejando as suas finanças para que você faça a sua grande entrada dentro dessa região? Porque aqui estará a sua oportunidade. Entenda que quando a gente tem uma fase de alta, quando a gente multiplica o nosso dinheiro, é o momento de você comprar o seu Rolex, é o momento de você comprar a sua Mercedes, de mudar de casa, de melhorar a sua vida, de ter mais conforto, de gastar um pouco, usufruir daquele dinheiro suado que você fez. Isso acontece quando nós temos uma movimentação de alta acontecendo, quando o ciclo ele nos entregou dinheiro. Quando a gente volta para uma fase de capitulação, aqui não é o momento mais de você comprar Rolex, trocar de carro ou mudar de casa. Aqui é o momento que você anuncia até as cuecas. Aqui é o momento onde você pega e concentra todo o seu capital exatamente naquela oportunidade que você está tendo. E eu quero que você esteja planejando como que você fará exatamente caso a gente já tenha iniciado um grande bear market. Porque entenda, a sua grande oportunidade de mudar de vida, ela não está entre pegar Bitcoin 110 e até 150 ou ir até mesmo até US$ 200.000. A gente está falando de 100% de alta, não é aqui que está a sua grande oportunidade. A sua grande oportunidade, ela está em você entrar dentro da fase de capitulação e entrar de uma maneira bem expressiva, tá? E quando a gente olha para gráficos semanais aqui no Bitcoin, a gente começa a ver várias divergências acontecendo dentro do RSI. Além disso, a gente pode observar que a gente também tinha um canal de alta acontecendo no Bitcoin, exatamente entre esses fundos e esses topos. Só que eu quero que você observe que esse canal de alta ele está começando a formar uma cunha ascendente aqui no final. Isso daqui representa uma exaustão também dentro do Price Action. Eu quero que você saiba que o momento que nós estamos vivenciando é um momento bem crucial, um momento onde a sua maior oportunidade é fazer o seu planejamento financeiro, entender quando que acontecerá essa fase de capitulação, quando ela estiver acontecendo, a análise on-chain é o que vai te proporcionar segurança para que você tome as suas entradas e as suas decisões que farão a sua grande tacada, onde você realmente fará muito dinheiro. Aquela velha frase dentro do mercado cripto, no primeiro ciclo você aprende, no segundo você faz dinheiro, no terceiro você faz muito dinheiro e se dedica para a comunidade cripto. E para que você tenha toda essa segurança, você vai precisar ter um conhecimento certo, e eu vou te entregar esse conhecimento de presente. Eu vou liberar para você o acesso ao meu treinamento, tá? O meu treinamento, ele constitui ali desde os meus princípios estratégicos, o meu mindset, ciclo monetário, análise de price action e desvendando topos e fundos, que é a análise on-chain, onde nós falamos em termos de ciclo de mercado na análise on-chain. E essa análise aqui de ciclo de mercado vai ser o que vai te entregar a sua grande oportunidade de multiplicar dinheiro. Entender quando nós entraremos em fase de capitulação, se a capitulação ela estará saudável ou não, se é o momento da gente fazer esse tipo de loucura de liquidar os nossos ativos para que a gente entre dentro do Bitcoin com mais segurança. Tudo isso eu te explico dentro da análise. E eu vou te entregar esse treinamento de graça, tá? Só para você ter uma ideia, esse treinamento aqui, ele custa R$ 1.497. Eu vou te entregar esse treinamento de presente. Eu estou fazendo isso porque eu sei como que é um bear market, eu sei que o bear market é o que nos entregará grandes oportunidades. E se eu conseguir fazer com que você pegue essa grande tacada, o meu sucesso, meu amigo, dependerá do seu sucesso. Então, eu sei que você vai ter sucesso nessa jornada. Eu sei que a fase de capitulação cíclica ela será uma grande oportunidade. Por conta disso, eu vou te entregar esse treinamento para que você entenda como funcionam esses dados, como fazer a sua própria análise e você possa tomar essas decisões certas no momento certo, tá? Além disso, além de você ter acesso ao meu treinamento, obviamente que ao longo desse processo você terá a minha gestão, aonde você poderá ver a carteira rumo ao milhão. Esse é o patrimônio da carteira rumo ao milhão.
Eu quero que você observe que o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão ele está estabilizado nos últimos dias, mesmo com as quedas que nós tivemos dentro do mercado cripto. Inclusive, nós estamos vendo o patrimônio subindo aos poucos, porque nós estamos aplicando estratégias ali também, que serão estratégias utilizadas dentro de um bear market profundo. Para que você tenha acesso gratuitamente ao treinamento Desvendando Topos e Fundos, tá? Que é um presente meu para você, basta você entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Para que você entre para a carteira Rumo ao Milhão, se você clicar no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão, que é exatamente uma carteira gerenciada por mim, onde eu tomo todas as decisões de compra e de venda. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. O treinamento eu vou te entregar de bônus para que você saiba também qual que será todo o racional lógico e toda a estratégia financeira que será utilizada dentro da carteira Rumo ao Milhão quando a gente chegar dentro de capitulação cíclica. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não, se você está disposto realmente a buscar isso daqui, a ter o meu patrimônio ali em acesso, tá, às decisões de compra e de venda da carteira, a ter acesso ali em bônus ao treinamento também. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu, onde você vai poder acessar tanto o treinamento e também o mesmo app, onde vai te notificar, mostrar na tela do seu celular aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando, estou vendendo, e assim você estará junto comigo ao longo de todo esse planejamento financeiro. Você estará vendo na teoria como que eu me comporto ao longo de um bear market, onde eu utilizo a fase de capitulação de maior oportunidade cíclica que eu tenho, e também você me verá na prática executando todas essas operações. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão, tá? E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento, e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Bom, esteja preparado para um grande bear market, esteja preparado para uma grande capitulação cíclica. Caso você queira estar junto comigo dentro de tudo isso e também tendo acesso ao meu conhecimento, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!